Boa tarde, mãezinhas. Bom sábado para todas. Mais um sábado de evangelização infantil, não é mesmo? Primeiro eu vou colocar a musiquinha do Dia da Família para a gente já ir aprendendo, gravando a musiquinha, aprendendo a cantar, tá bom? Preocupações, mantenha a fé, não deixe ir embora. O sorriso que te faz ser criança. Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor, esperança. Olha aí, o refrão tá fácil de aprender o refrão, hein? Então, lembra, vamos colocando a musiquinha sempre para as crianças. Tem o link que eu deixei lá na semana passada, né? Então, vamos colocando, ouvindo várias vezes para a gente gravar. Quando a criança estiver cantando qualquer trechinho da música, pode até ser só o refrão mesmo, né? Grava a criança cantando o refrão, manda para mim para a gente construir aí o nosso vídeo especial do Dia da Família agora em agosto, tá bom? Muito bem. Então agora sim a nossa aulinha de hoje, né? Então a nossa aulinha de hoje eu trouxe um trechinho do Evangelho que é o seguinte: quando Jesus estava ali no meio da multidão, ensinando os seus discípulos, em determinada situação, o Pedro perguntou para Jesus: Mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse: Não digo aqui até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, né? Então nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, perdoar as outras pessoas sempre, né?
Mas como ensinar isso para os nossos filhos, né? Isso me fez lembrar, talvez, uma das maiores dificuldades que eu senti como pai, né? Em ensinar os meus filhos, né? Tanto a Júlia, menina, quanto os meninos, o Estevão, o Francisco, ensinar a se defender. Nem sei o que foi exatamente que eu fiz, ou se eu fiz tudo certinho. Hoje, estudando, né, para montar a aula para vocês, eu tive algumas ideias, vi bastante coisas aí na internet ali, e esse é o tema, né, de hoje, essa questão de as nossas crianças nessa época em que eles estão, né, e eu estou falando com vocês, eu sei que os nossos filhos agora, o filho de vocês, mãezinhas, estão aí na idade de 2 anos, né, entre 2 e 3 anos. Então, é uma época que existe, eles são muito corporais ainda, né? Então, é normal que a criança que quer pegar o carrinho, ela simplesmente quer pegar um brinquedo qualquer, ela simplesmente vai lá, pega, né? Arranca da mão do outro, bate, ou sei lá. É uma coisa até que normal acontecer isso entre as crianças, até porque elas ainda estão aprendendo a falar, né? Elas ainda não aprenderam a, a pedir, a conversar, né? Então, mas não é isso que a gente deseja, né? A gente não quer essa atitude violenta. E muitas vezes os nossos filhos acabam sendo também sofredores da violência das outras crianças, né? E algo que sempre me preocupou é ouvir pais dizendo, bateu, levou, né? Então, eu tenho que ensinar meu filho a se defender, ele tem que bater, né? E isso me preocupa muito, porque eu não vejo assim, né? Eu não vejo que ensinando nossos filhos a bater, nós estamos ensinando-os a se defender, né? Acho que sim, em algumas situações eles podem até estar se defendendo, mas eu tenho receio muito disso, de, de do que realmente eu estou ensinando para o futuro, porque quando a criança ela resolve as coisas com violência, então, e eu estou dizendo que a violência, ou que se ela bater, ela está resolvendo o problema dela, eu estou ensinando violência. Eu estou ensinando que a violência vai resolver o problema, e a gente sabe que violência vai gerar mais violência. Que a gente precisa ter outra maneira de lidar com as situações. Então, como que a gente faz para que a criança possa aprender a se defender, né? Então é isso que eu fui buscar aí, aprender a se defender e aprender a perdoar, conforme o ensinamento de Jesus, né? Sem sofrer consequências, sem ficar, sem sofrer de uma agressão de uma outra criança, etc, né? Então, qual que é esse meio campo aí, né? Muito bem, então foi isso que eu fui procurar, é isso que eu estou trazendo para vocês que vocês utilizem como recurso no seu dia a dia com as crianças. É um assunto importante, né? Que todas as nossas crianças, né, no convívio que elas têm, estão sujeitas, né? Aliás, a razão de nós estarmos vivos é aprender a conviver com as outras pessoas. Como humanidade, nós precisamos aprender a, a viver de maneira não violenta com as pessoas, com as diferenças, né? Isso começa desde criança. Como que nós aprendemos isso, né? Então, três coisas importantes, né? Primeira coisa importante é o exemplo de nós pais dentro de casa, de evitarmos a violência de toda maneira, até para ensinar o nosso filho. A violência é sempre um tapa, é sempre o último de todos os recursos,
né? Então, uma conversa e trazer a responsabilidade para a criança. Trazer a responsabilidade para a criança, inclusive, é um dos pontos, né, para uma criança em relação à outra. Porque se o seu filho ele bateu, né, o que fazer? Né? Se o seu filho é que foi o violento, né, que iniciou, o que fazer? Então, trazer, e eu escutei isso de algumas psicólogas aí na internet, né, posso até passar o link depois se vocês quiserem, o que fazer? É importante que ele perceba o que ele fez e como, né? Então, se ele bateu em outra criança, ele precisa pedir desculpas, né? Cabe a nós, adultos, de colocá-lo nessa situação. Você precisa pedir desculpas. Se machucou, ele precisa ver que machucou. Precisa ajudar a sarar aquela dor. Então, um gelo, uma pomada, algum cuidado, coloca a criança para estar auxiliando, para estar ajudando nisso. E assim ele vai assimilando que aquilo que ele faz tem consequência, né? Se ele bateu e se ele está sofrendo a agressão. Então, o que fazer, né? Então, se uma outra criança fez alguma coisa com ele que ele não gostou, a ideia é que a criança ela pode ser forte sem ser violenta, né? Então, eu escutei uma psicóloga falar isso e achei muito interessante da criança ela falar claramente, com expressão nos olhos, com voz alta, né? Quando uma outra criança faz alguma coisa, dizer claramente: eu não gostei do que você fez, né? E até algumas das nossas crianças, de certa forma, têm bem a personalidade para fazer isso, né? Depois vocês me dizem se não, né? Eu não gostei do que você fez. Alto, forte, né? Com presença, mas sem revidar, sem bater, né? Então, tomar essa atitude, né? Que diz com clareza que você não gostou, né? Esse é uma primeira atitude que a criança pode tomar, uma atitude não violenta que a criança pode tomar. Segunda atitude, né? Que não é independente da primeira. A primeira é importante. A segunda atitude, a criança procura estar perto de um adulto, né? Então, alguma outra criança fez alguma coisa que ela não gostou, primeiro ela fala: eu não gostei do que você fez, e depois, em seguida, já fica perto de um adulto para que não aconteça de novo, né? Para que o adulto possa impedir qualquer coisa que venha a acontecer. Então, aí a gente tem já uma maneira não violenta de se lidar com a situação. E na hora da agressão mesmo, a criança pode colocar a mão na frente, pode se afastar, pode dar um empurrão na outra criança sem bater e procurando a presença de um adulto, né? Não é fugir, né? Porque você está sendo firme, você está sendo forte, mas ou segurar a mão, né, da outra criança, está sendo firme, está sendo forte, a criança está sendo firme, está sendo forte, mas ela não quer bater, né? E não querer bater é algo muito importante, é uma atitude que nós vamos colocando dentro de nós mesmos. Nós não queremos ser os agressores. Quem bate está sempre errado. Quem bate causa coisas ruins e essas coisas ruins são responsabilidade nossa que batemos, né? Então, se eu apanho, o outro tem responsabilidade. É lógico que eu não quero apanhar, não quero que ninguém apanhe, não quero que as crianças apanhem, não quero que ninguém se acostume a apanhar, não quero, né? Quero que nós e as crianças nossas aprendam a ser firmes, a serem fortes, sem ser violentos. E o último ponto aí que a gente precisa tá passando para as crianças também são quanto não as agressões físicas, mas agressões verbais, né? Então, se uma outra criança fala uma mentira, a gente precisa dizer para a criança: é mentira. A gente não precisa ligar para uma mentira.
Quer falar mentira? Fala. Você vai ficar conhecido como mentiroso, né? Quer falar mentira? Fala. Você vai ficar sendo conhecido como mentiroso. Isso é um problema seu, não é meu. Então a gente pode deixar os outros falarem mentira e não se importar com isso. Também é algo forte. Também é uma maneira interessante da gente lidar com as situações e tentar, para nós mesmos adultos, né? Quando outras pessoas estão falando da gente, né? Quer falar mentira? Fala. Você é quem está sendo mentiroso, não eu, né? Então, para a gente tentar ensinar para nossas crianças e tentar construir um mundo melhor, né? Então eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: nós ficamos sempre pensando que nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Mas como é que esse mundo melhor vai ser? O mundo melhor depende de pessoas melhores. Então, deixando filhos melhores, nosso mundo vai ser melhor. Fiquem com Deus, espero ter ajudado, né? Sei que é um assunto difícil, mas reflitam sobre isso, né? Vou colocar os linkzinhos, vou colocar um videozinho, né? Um link de um videozinho sobre o perdão para as crianças, isso pode apresentar para as crianças, e um outro vídeo de uma psicóloga que eu gostei muito do que ela está falando e falei bastante coisa daquilo que ela disse, para vocês também ouvirem dela sobre essas situações, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de semana.